E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente tem a chance de destrinchar um documento simplesmente fascinante. É um material que propõe, basicamente, virar a chave de toda a estrutura legal e institucional do Brasil. A gente está falando do documento Minhas Pautas Eleitorais, que é uma plataforma política super densa, lotada de propostas de emenda à Constituição, as famosas PECs, e também vários projetos de lei. Nossa missão aqui, como sempre, não é tomar partido, tá? A ideia é fazer uma análise puramente objetiva, pegando essas propostas direto da fonte para entender o que exatamente está sendo sugerido para o futuro do país. E olha, a gente não está falando de uma daquelas listinhas de intenções vazias de campanha, não. O negócio aqui é profundo. Esse documento representa um esforço gigante de um pré-candidato para reescrever drasticamente as leis do Brasil, as nossas instituições e até algumas normas culturais de comportamento. É um projeto de ponta a ponta que tenta redefinir como o Estado funciona em quase tudo, desde a segurança pública até as inovações tecnológicas de última geração. Bom, vamos direto ao ponto. Para facilitar nossa vida e não nos perdermos no meio de tanta informação, a gente organizou essas dezenas de propostas em 4 pilares bem tranquilos de acompanhar. 1. Segurança e justiça criminal. 2. Reforma do Estado brasileiro. 3. O papel das Forças Armadas. E 4. Economia, tecnologia e sociedade. Começando pelo pilar 1, segurança e justiça criminal. O foco dessa sessão é reformular o sistema penal e combater o crime organizado de um jeito bem fortificado. A ideia aqui é mudar a infraestrutura da segurança do zero. Imagina, por exemplo, converter progressivamente todo o nosso sistema prisional atual para unidades de segurança máxima, aquele estilo Supermax, sabe? Além disso, o documento propõe criar um sistema integrado multissetorial, porque, segundo o texto, lutar contra o crime organizado de forma isolada simplesmente não funciona. E tem mais, viu? Eles sugerem a criação permanente de uma polícia ferroviária federal para proteger nossa infraestrutura logística. Já no cenário internacional, a regra seria de tolerância zero, proibição total de entrada ou residência no Brasil de qualquer pessoa que tenha algum vínculo terrorista. E tem uma mudança constitucional aqui que chamaria muita atenção, que é a adoção de um modelo penal híbrido, baixando bastante a régua da responsabilização. Funciona assim. De um lado, a responsabilidade penal começaria já aos 10 anos de idade, o que alinharia o Brasil com sistemas bem rigorosos, tipo algumas partes dos Estados Unidos. Do outro lado, a maioridade penal seria fixada aos 14 anos. O texto argumenta que isso seria uma convergência com o padrão que a gente vê bastante na Europa e na Ásia. Então, o ponto-chave aqui é como o texto tenta aplicar um carimbo internacional no crime doméstico. A proposta exige pegar todas as 88 facções criminosas armadas que já são mapeadas pelo governo e classificá-las legalmente como organizações narcoterroristas. O objetivo de mudar esse nome é muito claro: permitir que o Brasil aplique leis antiterrorismo internacionais severas direto nesses grupos locais que comandam tráfico de drogas e dominam territórios. Indo agora para o nosso segundo pilar. Reforma do Estado brasileiro com foco em descentralização e responsabilidade judicial. Aqui a proposta quer mudar o balanço de poder do país. Sabe o modelo mais centralizado que a gente vive hoje? A proposta é ir para o lado oposto, com um pacto federativo dual. Na prática, isso descentraliza quase tudo. A ideia é dar aos estados uma autonomia gigantesca em relação à União, liberando cada estado para criar mais leis próprias, além de administrar e gerenciar a parte fiscal com muito mais liberdade. É como dar as chaves da casa para cada estado cuidar da sua própria vida. Mas olha, o que é um verdadeiro divisor de águas aqui é a ideia para as cortes superiores. A plataforma propõe simplesmente acabar com as indicações políticas para o STF e para outros tribunais, substituindo tudo por concursos públicos rigorosos. E não para por aí. Também existe uma PEC específica para tirar aquela imunidade prática dos juízes. Ou seja, se uma decisão judicial causar danos concretos por dolo ou erro grosseiro, o magistrado responderia civil, penal e administrativamente. Passando para o nosso terceiro pilar, o papel das Forças Armadas, expandindo funções militares e delimitando ideologias. Entramos agora numa área bem sensível. Para entender o peso dessas propostas, a gente tem que olhar para a base de tudo isso, que o documento chama de espírito conservador. Essas mudanças estão super enraizadas em valores tradicionais e na ética institucional militar. A intenção declarada é dar uma base ideológica firme para reforçar a disciplina e hierarquia dentro do Estado. Com essa base em mente, o documento lista umas formas bem fora da caixa de usar os militares na sociedade. Uma das PECs, por exemplo, quer liberar militares da ativa para administrarem empresas privadas. Outra ideia é pegar os médicos e enfermeiros das Forças Armadas e colocá-los para atender direto no SUS, o nosso sistema público de saúde.
E gerando um pouco mais de polêmica, tem até a proposta de privatizar algumas medidas de defesa do Estado, passando tarefas técnicas e estudos estratégicos para as mãos de empresas privadas altamente qualificadas. E aprofundando nessa linha, o autor dedica uma sessão inteira só para argumentar juridicamente sobre o que ele define como a incompatibilidade da ideologia esquerdista perante os valores militares. Usando o Estatuto dos Militares, a plataforma defende a tese de que a esquerda e as Forças Armadas são como água e óleo, dizendo que a ideologia de esquerda seria estruturalmente irreconciliável com o dever e a disciplina militar. Por fim, chegamos ao pilar número 4, Economia, Tecnologia e Sociedade, cobrindo IA, inovação e algumas diretrizes culturais bem específicas. Aqui a gente entra num terreno super eclético. Para começar, tem um plano nacional para adaptar rápido a força de trabalho à inteligência artificial generativa. Eles também pedem financiamento e proteção pesada de patentes para garantir soberania científica. Mas aí vem a medida mais drástica. A proposta pede para revogar o artigo 207 da Constituição. Sabe o que isso significa? Acabar com a autonomia das universidades hoje. O objetivo do documento é centralizar as metas da educação, forçando todo o foco nacional para a produtividade e para as áreas de exatas: ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Isso ilustra perfeitamente o nível de detalhe comportamental que o documento tenta ditar através da Constituição. A plataforma tem uma PEC exclusivíssima para criminalizar a misandria, ou seja, qualquer ato de preconceito, hostilidade ou ódio direcionado especificamente a homens, como um grupo social, viraria crime, exatamente nos mesmos moldes das leis atuais que protegem contra outras formas de discriminação. E só para dar uma noção real do tamanho de tudo isso, o texto vai aos mínimos detalhes da vida nacional. Tem até uma emenda que obriga o Estado a controlar espécies invasoras, focando especificamente no javali. E no mesmo documento, uma outra PEC exige o reconhecimento formal na Constituição dos costumes e tradições de imigrantes portugueses, italianos, alemães, japoneses, entre outros. É literalmente de tudo um pouco. Bom, depois desse mergulho, a grande questão que fica no ar é tentar imaginar o impacto de tudo isso junto. A gente viu o rascunho de um Brasil totalmente diferente, descentralizado para os governadores, mas com um controle estrito da ciência. Um sistema penal extremamente punitivo, mas privatizando partes da defesa. E um foco enorme em inteligência artificial, só que ancorado num conservadorismo bem tradicional. Fica a reflexão para quem acompanha a gente. Se todas essas dezenas de mudanças fossem implementadas ao mesmo tempo, como isso moldaria o futuro do nosso Estado democrático de direito e o dia a dia da sociedade brasileira? É um cenário que, com certeza, dá muito pano para manga. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.